Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Jéssica Jardim, que tem uma pesquisa sobre teatro brasileiro. É um prazer grande recebê-la aqui, obrigado por participar das conversações. Eu já vou passar a palavra para você perguntando sobre como que é essa relação entre Brasil e o teatro, como é que o teatro começou no Brasil, se estabeleceu, quais são os períodos, né? E o período que você se dedica a estudar, a gente fazer uma conversa mais introdutória sobre o tema, né? E daí depois, mais à frente, você pode falar um pouquinho mais também sobre assuntos mais específicos e tal da sua pesquisa, as peças, né? Então, obrigado por participar aqui das conversações e já passo a palavra para você. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Caio. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, participando do projeto das conversações filosóficas. E, bom, essa pergunta que você fez é bem interessante, né? Sobre como situar esse teatro brasileiro. Então, existem muitas correntes historiográficas que vão tentar situar esse teatro, mas, em geral, a gente sempre situa o romantismo como o início do teatro brasileiro. Claro, existem manifestações teatrais, né? E quando eu falo manifestações, eu falo de um tipo de teatro que ele não está ainda formalmente organizado. Então, assim, por exemplo, se você pensar no Antônio Cândido, né, quando ele vai falar sobre a formação, né, da literatura brasileira, ele vai tratar desse teatro aí junto também, né, porque isso é uma questão importante. O teatro brasileiro ele é sempre visto, desde o início, né, ainda inserido na literatura, né, na história da literatura. E tem uma razão muito pertinente para isso, né? É um teatro que ele é estudado a partir dos textos. Então, o que restou do teatro, né? Então, se a gente pensar nesse teatro que ele é uma ruína histórica, né, também, ele sempre vai ser um retorno aos textos. Então, autores que puderam publicar os seus textos, ou então que tiveram comentários de críticas teatrais, que foram avaliados pela censura, né, na época, isso pensando no século XIX. Então, a gente sempre situa no século XIX, porque é um momento em que realmente existe um incentivo político, de fato, para esse estabelecimento do teatro. Existe um público mais bem organizado, autores que escrevem, casas de teatro, né, casas de espetáculo, e uma certa quantidade de temas, né, específicos para tratar dentro desse teatro. Né? Não se trata de qualquer coisa. Mas então, você pode pensar, né, lá no o José de Anchieta, né, isso séculos antes, então aquele teatro feito para os índios, né, como uma forma de catequização. Mas aí quando a gente vai pensar em teatro brasileiro, né, a gente pensa em nação brasileira, nacionalidade. E aí, de um ponto de vista historiográfico, o romantismo ele tem sido o ponto inicial. Claro, né, também existiam as performances dos indígenas, mas nada disso entra no discurso, vamos dizer assim, né? Como o romantismo ele é um movimento que se forma a partir da ideia do Estado Nacional, né? Toda essa ideia da nação, né? Que vai sendo formada lá, gestada no século XVIII e no século XIX. Então, quando se fundamenta um conceito de nação, né? Ou seja, de uma identidade nacional, e aí aqui no Brasil a gente pensa em cor local e todos esses conceitos que são próximos, né? Então, o teatro romântico é o teatro por excelência que vai ter realmente um projeto nacional, um projeto bem estabelecido. E aí, existem essas manifestações lá no final do século XVIII, início do século XIX, por exemplo, né, lá por volta de 1818, 19. Então, um teatro que ele ainda dialoga com um teatro meio alegórico, né, com formas da tragédia, mas aí o teatro realmente que vai se estabelecer, a gente marca no romantismo. Né? E o ponto mais demarcado para a historiografia seria a publicação da peça Antônio José, do Gonçalves de Magalhães. Né? A gente está falando lá para a década de 30, né? Quando o Gonçalves de Magalhães ele concebe essa peça dentro de um projeto romântico, ele já tinha entrado em contato, né, com essa ideia de um teatro dentro dos moldes românticos, e aí ele vai escrever uma tragédia, né, o que é uma coisa muito curiosa, que é um gênero do século XVIII. Né? E aí mostrando o quanto essas
esses diálogos culturais, eles levam tempo, né? Eles vão sendo formados de uma maneira, gestados de uma maneira muito mais lenta do que nós podemos supor, né, geralmente. Então, ele vai escrever essa peça pensando no modelo romântico da nacionalidade, e aí ele vai trazer esse personagem, né, que ele é um poeta, nascido em terras brasileiras, ou seja, pelo fato de ele nascer aqui, ele faz parte do discurso nacional. Acho que sabe, né, o Antônio José, ele teve toda a sua carreira, né, sua vida desenvolvida em Portugal. E aí é um gênero histórico, né, que também é um tema que ele é muito recorrente, né, em todo o teatro brasileiro, aliás, não é só no período romântico, né? Então, essa ideia de trazer a nacionalidade por meio das narrativas históricas. Então, esse também é um ponto que sempre vai ser recorrente, né? Na minha pesquisa de doutorado, eu trabalho justamente com os dramas históricos, né? E aí, se a gente for pensar, né, em gênero, seria basicamente pensar, né, que esse teatro do século XIX, ele, principalmente romântico, né, ele é escrito em pelo menos 4 gêneros ou 4 modalidades, que são a tragédia clássica, né? O drama romântico, como o Victor Hugo, o Alexandre Dumas e outros românticos eles vão definir. O melodrama, que é um modelo popular, né, muito prolongado ao longo da história e que aqui no Brasil tem uma importância fulcral tanto na formação da cultura quanto da literatura, e a comédia de costumes. Então, acho que a gente pode sempre voltar para esses 4, né? Essas quatro modalidades. E a gente está falando de um período em que o teatro está se formando e a civilização em si está se formando. Como o teatro ele demanda uma estrutura física, né? A casa de espetáculo, toda a produção, então o início do teatro brasileiro ele é feito com certa dificuldade, da mesma forma que a nacionalidade, né? E a própria cultura. Então, é um teatro que, para você ter uma ideia, a maior parte das peças elas não foram publicadas. Então, a gente encontra peças que foram encenadas, mas não chegaram a ser publicadas, outras que foram publicadas, mas não foram encenadas, outras que permaneceram em manuscrito, outras que se perderam e outras que nós encontramos referências. Então, por exemplo, a notícia em um jornal de que uma peça foi encenada em uma casa de espetáculo, o título, os autores, mas não se tem notícia do texto, não se encontra. Outra forma de trabalhar isso é encontrar as censuras do Conservatório Dramático, né? Existia uma censura forte para esse teatro. Seria basicamente analisar se os temas eles são de interesse para o Estado e se eles se ajustam às demandas morais da época. Então, eles passavam por essa censura. Se fossem aprovados, eles eram encenados. Então, também é uma forma de acessar essa historiografia por meio dessas censuras que estão presentes, a maior parte, na Biblioteca Nacional, na seção de manuscritos. Eu acho que assim, essa é a grande chave, né, para pensar, né, é o vazio, né, o que não está explícito. Né? Por isso que a gente vai sempre se voltar para a história da literatura, porque a gente está pensando em textos. Né? Basicamente, sobrou muito pouca coisa sobre as casas de espetáculo, sobre as formas de encenação, mesmo porque não era o interesse. Né? A gente está pensando numa época muito grafocêntrica. Então, é o texto, sempre o retorno ao texto. Né? Fora aquilo que o grande ator, né, o João Caetano, que é o grande ator do século XIX, né, o grande ator romântico, que o Décio de Almeida Prado estudou, ele é uma das poucas fontes, né, muito mais profundas sobre o que é essa prática teatral para o século XIX. A gente pode voltar a falar um pouco sobre ele. Né? Mas, então, assim, acho que a grande chave é pensar, primeiro, em nacionalidade, em formação do Estado Nacional, pensar que esse teatro, de todos os gêneros, tanto como o romance, a poesia, mas muito mais do que eles, ele era muito voltado a essa manifestação da nacionalidade. Então, era o gênero que, por excelência, tratava dos temas de grande importância. Então, isso também é uma coisa muito comum para o teatro romântico europeu. Então, você pensar que o teatro vai trazer discussões que fazem parte da época e vai expor um público, e esse público vai lá assistir. Né? O próprio Victor Hugo, né, ele fala disso, né, que o teatro é uma tribuna. Então,
mais do que o romance, mais do que a poesia, o teatro ele vai se alinhar com o projeto de nacionalidade, que é um projeto de Estado. E é por isso essa manifestação forte, né, tanto do teatro como dos gêneros históricos, sempre tentando recriar essa nacionalidade, né, explicar o Brasil, que é o Brasil da época. Uhum. E, Jéssica, você citou o Antônio Cândido, porque eu fiquei lembrando aqui que quando ele fala do surgimento da literatura brasileira, ele usa uma imagem da árvore e diz que o tronco da literatura portuguesa teve a literatura brasileira como um galho, né? Ele usa essa imagem. No teatro, isso acontece dessa forma também? Você acha que o teatro brasileiro ele surge também como uma ramificação do teatro europeu? Como que foi a importância do teatro brasileiro na construção da ideia de uma nacionalidade própria, distinta da europeia? É bem curioso, né? Porque os românticos, não só os românticos brasileiros, como franceses, norte-americanos, argentinos, então, se a gente pensar aqui em termos de América Latina, por exemplo, né? Eles estão sempre dialogando com o colonizador, né? O ex-colonizador, porque eles precisam dialogar com a forma, de fato, né? Porque isso é uma forma de atualização. Então, o que é que se produz na Europa? E nós temos que dialogar com isso, porque é o que há de mais atual em termos de teatro, né? Esse é o grande pensamento da época. Ao mesmo tempo, existe um desejo de ruptura, mas toda ruptura que se faz, tanto no século XVIII como no século XIX, ela é uma ruptura que parte de uma base bem fundamentada em algo, e a partir disso, uma reconstrução, né? Então, não tem como pensar teatro, né, como uma manifestação ocidental sem pensar no teatro europeu. É claro, né? Todos esses prolongamentos que vão desencadear no que se tem de teatro aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, existe uma necessidade de recriação de temas. Você falou, por exemplo, do Antônio Cândido, né? Ele mencionando essa história do teatro brasileiro, que ela também, né, da literatura, né, que ela faz parte da literatura portuguesa, esse também é um discurso importante para a época, né? Então você pensa, por exemplo, um historiador francês, o Ferdinand Denis, que ele teve uma importância muito grande aqui no Brasil, porque ele era amigo do Dom Pedro, ele vivia aqui, ele escreveu uma história da literatura portuguesa e é um resumo, né, o resumo da história da literatura portuguesa, seguido de um pequeno resumo que é a literatura produzida no Brasil. E aí, a forma com que ele articula essas ideias leva necessariamente a esse entendimento, né, de que existe uma literatura portuguesa e os ramos, né, que seriam essa literatura brasileira. Então, pensando na sua pergunta, são duas linhas principais, né, para se pensar. Então, existe uma necessidade de dialogar com essas formas, porque não existe como pensar um teatro ocidental sem ser com esse diálogo do que vem lá da Grécia e que vai sendo reconstruído, negado, reafirmado, recomposto, né, para a formação da própria literatura europeia, que inclusive dialoga com a literatura francesa, porque Portugal também passou por um processo semelhante, né, de ter dúvidas sobre o que produzir para o romantismo, como um país extremamente conservador, né? O Almeida Garrett ele fala sobre isso. Então, eles também estão, né, lutando com essas linhas de força. Esse teatro ele passa necessariamente, aqui no Brasil, passa necessariamente por companhias portuguesas, atores portugueses que vêm para o Brasil encenar e fazer grandes turnês, né? Então, isso acontece muito durante o século XIX. E o século XIX ele é o século dos atores, né? Quando se cria essa figura do ator como nós temos hoje ainda, né? O ator como uma personalidade. Então, essa coisa do Instagram, né, dos atores, que todo mundo segue, quer ver a opinião, isso é uma coisa que começa lá no século XIX, né? É a época do estrelismo cênico. Então, essa ideia de que existe um ator que é dono de uma companhia e que ele traz um repertório de peças, ele encena essas peças. Então, isso é de fundamental importância, né? Como forma, como meios de encenação, renovação da encenação, e encenação a gente está falando assim, de uma maneira muito metafórica, né? Porque não existia encenação na época, mas existem diretores, existem formas de ensaiar, né? Formas de encenar, de trazer a cena. Mas aí voltando, né?
Então, você pensa que existe uma necessidade de dialogar com essa literatura, mas, ao mesmo tempo, a partir de 1822, né, ou seja, a partir da independência brasileira, também uma necessidade de negar essa influência. Então, é quando surgem realmente temas, principalmente temas mais do que a forma, temas que explicitamente falem sobre como a nacionalidade brasileira já vinha sendo construída, mesmo que de maneira anacrônica, séculos antes. Então, você pensa o quanto temas como a Inconfidência Mineira, por exemplo, vai ser tema de várias peças, né? O Castro Alves, né? Ele escreve o Gonzaga, que é uma peça super importante, né? Muito bonita, muito lírica, que é um drama histórico também, né? Traços de melodrama, né? Nos discursos. Mas ele vai trazer essa narrativa como uma forma de negar também esse prolongamento. Então, na verdade, já existiam heróis, já existiam personagens aqui no Brasil interessados na construção da nacionalidade, o que é uma ideia totalmente problemática hoje, né? Quando se faz uma revisão da historiografia, se sabe que a Inconfidência Mineira não teve nada a ver com formação de uma nação, né, brasileira. Então, era uma disputa muito localizada sobre impostos, sobre certos direitos, né? E os próprios inconfidentes, eles, como todas as pessoas dos séculos anteriores, né, 18 e início 19, se consideravam ainda portugueses como nação. Eles não se consideravam brasileiros, porque não existia essa ideia ainda. Mas aí, principalmente por temas, né? Então, não tem como pensar um teatro brasileiro sem pensar o teatro português, isso é natural. Mas também não tem como pensar o teatro português sem pensar o teatro francês. Não tem como pensar o teatro francês sem pensar o teatro italiano. Não tem como pensar esse teatro italiano sem pensar o teatro romano e grego. Então, são todos processos, né? Quando a gente pensa às vezes por esse recorte, né, de Brasil, país recente, às vezes se tem esse discurso que é muito predominante, né? De, nós estamos sempre dialogando com o colonizador. Mas todo país está sempre dialogando com algum tipo de influência, né? E com Portugal não foi diferente. Agora, realmente, que houve essa circulação de atores, de peças, né? Principalmente. A influência do melodrama, que era muito forte em Portugal, que também chega com muita força no Brasil, né? Inclusive confundindo os gêneros, né? Que é uma coisa legal a gente falar daqui a pouco, né? Sobre a questão do drama e do melodrama como gêneros e como eles se confundem, por conta justamente dessas influências. Então, a própria questão de que a família real, por exemplo, né, ela, mesmo depois da independência, ela continua a ter influência aqui, né? Então, ainda figura Dom Pedro I e Dom Pedro II, até o final do século XIX, né? Ainda como influências, ainda como heróis que são de fundamental importância para essas narrativas. Então, sim, né? Esse diálogo, né, com os românticos portugueses é muito forte. Mas para qualquer nação colonizada, e principalmente no período romântico, esse diálogo é limitado pela construção da nacionalidade. Então, você não tem como pensar num diálogo totalmente explícito, né? Eu quero ser um português. Isso não. Eles querem ser brasileiros. E eles trazem essas narrativas de quem pode ser brasileiro a partir de um conceito de nacionalidade que ele vai perpassando o século XVIII e chega ao século XIX aqui, como chega também na França, em Portugal e outros países. Uhum. E como que era o público? Porque o Cândido, inclusive, ele fala muito disso na literatura, da formação do público. Essas peças, né, eram ensinadas para quem? Quais as cidades principais em que se tinham companhias, que se tinham teatros, que circulavam as companhias? Como que era essa relação com a sociedade? As cidades principais, a gente vai pensar primeiro no Rio, né, de Janeiro. Então, que é Rio de Janeiro, São Paulo ainda de forma muito incipiente, Recife, na Bahia. Então, existiam capitais, né, em que isso acontecia. Rio Grande do Sul, né, também o estado do Rio Grande do Sul. Existiam casas de espetáculo, existiam companhias. E isso vai se fortalecendo ao longo do século, né? Que público era esse, né? Era um público principalmente intelectual e erudito. Então, pelo menos para o teatro oficial, né? Quando eu falo de teatro oficial, eu estou pensando nesse teatro que ele é escrito por um poeta legitimado,
Então, pensar, por exemplo, como Gonçalves de Magalhães, né, que ele é praticamente uma literatura oficial, né, oficializada pelo Estado. Então, ele escrevia as peças, as obras dele, elas eram publicadas. Essas peças tinham o apoio das companhias. Então, por exemplo, o João Caetano, ele vai encenar, né, também peças do Gonçalves de Magalhães, do Alencar, né? Então são esses autores, José de Alencar, Castro Alves, Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães. A maior parte desses autores escreveu teatro, e principalmente nos anos iniciais de carreira. Então, é um gênero que também ele meio que era introdutório, né, da carreira dos autores. Eles escreviam teatro e aprendiam a escrever, publicavam. Essas peças tinham alguma repercussão, não a repercussão desejada, né? Porque também existia um modelo muito europeu, né? De pensar, né? A repercussão. Você pensa, é um país em formação, né? O Brasil, então é uma civilização em formação. Era um público muito pequeno, um público muito restrito, principalmente de intelectuais, e aí a repercussão ela era média, né? Então eles faziam essas peças, elas tinham notícias nos jornais, mas até o final do século XIX, é muito recorrente esse discurso dos escritores de que o Brasil ainda não está preparado para ter um teatro, porque não existe um público sedimentado, não existe um público formado para entender essas ideias. Então, você está pensando nesses autores que tiveram a maior parte da formação ou na Europa ou nas primeiras universidades, né, primeiras faculdades aqui, né, no Brasil, a Faculdade de Direito, por exemplo, né, aqui de São Paulo, do lado de São Francisco, né? A Faculdade de Direito do Recife, por exemplo, né? Na Bahia. Então, eram pessoas formadas de uma formação como doutores, né? Na área de Direito ou na Europa, e aí eles também estavam pensando num molde, né? Ou idealizando um tipo de teatro que seria feito para um público mais frequente, né? Então, não tem como dizer, não tem como por exemplo, indicar uma batalha do Hernani, né, como aconteceu na França, né, quando o Victor Hugo encenou o Hernani na Comédie Française, e aí houve a grande polêmica, né? Ele vai propor um modelo de um teatro romântico inicial, que ele é totalmente diferente do que se vinha produzido até então, com a tragédia clássica, né, na Comédie Française, e aí vai existir uma polêmica, né? As pessoas vão se acotovelar, se bater, interromper a peça. Então, assim, não tem como indicar uma batalha do Hernani aqui no Brasil. Né? Infelizmente, não aconteceu algo desse tipo. Mas existia um público, mas era de autores para autores, principalmente um público burguês, né, que vai assistir essas peças. Existia público, sim, né? Mas não é um público extenso, né? Aliás, mesmo hoje a gente não fala ainda, né, de um público teatral generalizado, né, aqui no Brasil. Então, ainda é uma expressão intelectualizada. Essas companhias, elas faziam turnês, elas viajavam pelo Brasil. Então, tem uma companhia, né, que é a da Julieta dos Santos, uma companhia abolicionista, que viajou pelo Brasil inteiro, né, se tem notícia disso. Então, uma peça que conseguisse uma certa repercussão, ela geralmente era levada pelo Brasil. Né? As companhias elas conseguiam esse tipo de boa circulação. Então, havia peças circulando, sim, atores conhecidos, às vezes até atores franceses, italianos, principalmente, e portugueses, né? Então, são atores que circulam aqui. E eles levam essa notícia do teatro. Então, existe um teatro, sim, existe um público. Não é o público que os autores idealizam, mas existe esse público. Como que era assim a média, ou então pensando a relação entre as peças produzidas no Brasil e as peças estrangeiras encenadas aqui? Essas peças brasileiras eram encenadas tanto quanto as demais? A recepção era a mesma, maior, menor? Como que era assim essa relação de proporção e de impacto também das peças escritas aqui com relação às estrangeiras? Então, né, muitas peças que foram encenadas aqui no Brasil, principalmente nos anos iniciais, né, pensando aí para a década de 30, 40, né, elas eram peças francesas traduzidas em Portugal e encenadas aqui, ou peças portuguesas também encenadas no Brasil. Né?
Então, existe uma certa polêmica, inclusive, entre os autores, né, sobre essa proporção e sobre a recepção dessas peças. Então, autores que eles vão literalmente ao jornal e escrevendo os prefácios das obras, que a recepção das peças escritas no Brasil ela é menor do que as peças escritas, por exemplo, em Portugal e na França, né? Mas o que a gente está pensando, né? Principalmente de melodramas, né? Essa é a grande questão, porque o melodrama, e aí eu acho que é interessante dar uma definição para o público, né, que não tem ainda conhecimento, né? Porque a gente está falando de melodrama, né? Melodrama é um gênero popular, e quando eu digo popular é no sentido de popularizado, de fato, né? Até hoje ele tem uma grande repercussão no Brasil, a gente chega lá. Mas, assim, é o tipo de gênero que vai tratar de personagens em embate. Então, são personagens muito bons versus vilões terríveis. Eles se envolvem nesse embate e, ao final, os mocinhos, né, os bonzinhos, eles vão vencer, os vilões vão ser derrotados, ou eles pagam com a vida, né, eles morrem, ou então eles se arrependem. Ou então eles se arrependem e morrem também. Então, é basicamente o modelo das novelas, né, que a gente tem até hoje. Então, uma pessoa muito boa que passa por situações terríveis por conta de vilões, que eles não têm uma grande subjetividade, né? A subjetividade deles é derrotar esses bonzinhos. E aí eles ficam nesse embate 6 meses hoje, né? Um ano na novela. Mas na peça, então, é basicamente isso, né? Os personagens entram, têm os seus interesses postos em conflito, e ao final que se espera, o que o público espera, né, como uma forma de se tranquilizar é que os bons vençam e que os maus percam. E aí, eu estou pensando, né, quando a gente fala em melodrama, a gente pensa em, como eu disse, uma peça que não tem uma grande psicologia. Então, quem é bom é muito bom. Quem é mal é muito mal. Está disposto a tudo, né? O bom, ele é inocente, ele é puro, ele é incapaz de cometer qualquer tipo de ação ou ter uma subjetividade contrastante, então ele não tem o bem e o mal dentro dele, né, em embate. Ele é a própria encarnação do bem e o vilão é a própria encarnação do mal. Esse gênero faz muito sucesso no Brasil. Então, o Hayden White, né, que é um historiador, ele vai trazer um pouco esses conceitos do melodrama para pensar o quanto influenciaram a escrita da história do século XIX. Né? Então, ele vai falar, por exemplo, sobre o Michelet, e ele vai dizer que todo aquele discurso do melodrama, né, ou seja, esse desejo histórico de que haja uma recompensa após certos acontecimentos, então, por exemplo, após uma invasão, após uma guerra em que acontece alguma ação muito violenta, a história espera, né, ou as pessoas esperam, o povo espera que haja uma redenção no final, né? Os maus sejam castigados, os bons sejam premiados, né, ou que eles tenham um prolongamento histórico, sejam perdoados pela história, né, sejam trazidos à tona. Quem foi morto, quem foi apagado, seja trazido à tona. Então, é interessante como isso também entra como discurso aqui no Brasil, né? Por que o melodrama ele é tão importante? Você está pensando no momento em que é importante definir a história brasileira, e aí o melodrama corresponde exatamente aos anseios dessa época. Então, você está pensando no melodrama como um gênero que vai corresponder ao discurso histórico. E aí esse gênero ele vem da França, passa por Portugal, Portugal traduz várias dessas peças, e aí elas vêm e circulam pelo Brasil com muita força. E aí o que acontece, né? Quando existe a criação do gênero drama pelos românticos, né? Eles definem o que é um drama. O Victor Hugo, né, lá no prefácio da peça dele, Cromwell, né? Ele vai dizer o que é vai definir, né, o que é o drama romântico. E o drama romântico, ele é oposto ao melodrama. Porque no drama romântico, o herói romântico, ele traz o bem e o mal em si ao mesmo tempo. Então, aquela figura do herói que ele é capaz de grandes coisas, né, de grandes ações, mas também é capaz de ações baixas. É capaz de grandes sentimentos e sentimentos baixos também, ao mesmo tempo. Mas aí, quando isso é trazido aqui para o Brasil, a recepção, né, talvez por conta da própria moralidade no Brasil e todo o fortalecimento da Igreja Católica como importante até o final do século XIX, né, que não havia uma separação, não havia uma separação entre a Igreja e o Estado ainda,
Então, esse discurso, ele corresponde exatamente aos anseios brasileiros. E aí essas peças, principalmente os melodramas, eles vêm e circulam com muita frequência. Então, é um tipo de gênero que ele traz um alento para quem assiste, né? Então, você vê tanta maldade no mundo e eu vou entrar em contato com esse melodrama que vai me reafirmar o meu anseio de que o bem será fortalecido. Ao final, o mal vai ser castigado. Então, os melodramas franceses, portugueses traduzidos, eles são muito fortes aqui no Brasil. E aí, muitos melodramas vão ser escritos. E muitos melodramas vão ser escritos sendo intitulados como dramas, por conta da confusão. Os românticos, alguns românticos não vão entender essa distinção muito bem. Então, eles vão achar que o melodrama e o drama, eles são correspondentes. E eles são, em alguns aspectos, né? Então, por exemplo, se você pensa na tragédia clássica, né, o modelo do herói, que ele põe os seus sentimentos e seus interesses abaixo dos sentimentos e interesses do Estado. Então, ou seja, o Estado ele tem mais força, o Estado ele, por exemplo, é aquela ideia do Édipo, né? Se a gente pensar na tragédia, o Édipo rei, né, lá do Sófocles, ele tem as paixões, ele tem os interesses dele, mas ele põe tudo isso abaixo do interesse principal, que é a justiça, que é trazer a verdade à tona, né, por conta do interesse de Tebas. Então, essa é a ideia principal da tragédia. No drama, isso já fica mesclado. Então, você vai pegar personagens que eles podem vir a dizer, nossa, claro, eu sei que o Estado é importante, mas ainda existe uma subjetividade em mim, eu tenho que dar valor a isso, eu tenho que responder a isso. E aí, se a gente compara, né, tragédia, drama e melodrama, o drama e o melodrama são muito mais próximos por conta dessa subjetividade extensa para os personagens, né, que estão sempre pondo tudo para fora. Eles têm muita subjetividade que é posta na fala. Né? Mas voltando à sua pergunta, né? Então essa circulação do melodrama ela é muito forte. O melodrama ele circula com muita força e é um gênero que ele vai sedimentar o que a gente pensa como literatura, como teatro brasileiro, né? Para o século XIX, e isso vai se prolongar até o século XX e século XXI. Tanto que, mesmo nas formas do teatro moderno, e é até meio polêmico dizer isso, mas existe muita forma do teatro moderno que ele ainda vai dialogar com esse melodrama. Personagens, a própria visão de mundo do melodrama, ela está aí, né? E aí, quando a gente traz para a aceitação da novela, por exemplo, né? Eu penso novela televisiva, hoje, né, e o quanto ela é natural, a nossa cultura, né, a forma de expressão, o tipo de discurso. Né? Então, a gente vê como esse gênero ele se prolongou pelo século XIX e pelo século XX de uma maneira muito fundamental, né, em termos de história, em termos de nacionalidade. E você falou do Gonçalves de Magalhães, quais outros autores? Então, Que é a questão feminina, quase não tem, ou não tem nenhuma. Quem você poderia citar dessa época também do teatro brasileiro? então, assim, peças que são fundamentais, né? Eu mencionei o Antônio José, do Gonçalves de Magalhães, que é uma tragédia, né, de tema histórico, em que ele vai falar sobre um dos primeiros autores brasileiros, ele vai localizar esse personagem como um dos primeiros autores, por conta do conceito de nação que diz que aqueles que nascem em território brasileiro são brasileiros. Mas o Antônio José, ele faz toda a carreira dele na Europa, né, em Portugal. E aí o que o Gonçalves de Magalhães faz? Ele traz essa narrativa do Antônio José para dizer que o Brasil ainda não estava pronto, e aí quando ele diz ainda não estava pronto, ele se refere à época em que o Antônio José, né, escreveu, não estava pronto para para a formação de uma literatura nacional, né, que pudesse entender essa literatura. Então, o Antônio José, né, do Gonçalves Magalhães, o Gonzaga, do Castro Alves, né, Gonzaga ou a Revolução de Minas, é outra peça belíssima, né, e fundamental para entender esse período. Então, se fosse pensar, né, bibliografia, né, recomendações, o que ler, né? Então, seria o Antônio José, o Gonzaga ou a Revolução de Minas, do Castro Alves, o Jesuíta, de Alencar, né, que é uma peça já para o final do século, mas também uma peça histórica, né?
que ele, curiosamente, é histórica, mas não baseada em fatos históricos. Ele usa um fundo histórico, né, da época dos jesuítas, para tratar de uma primeira tentativa, ou uma das tentativas de afirmação da nacionalidade brasileira. E aí ele vai dizer que é um jesuíta que tem esse plano, e é um plano muito, muito absurdo, o plano que esse jesuíta elabora, que é trazer pessoas de outras nacionalidades, né? Por exemplo, ciganos, né? E outros personagens e índios, né? Para que o Brasil seja consolidado como uma nação diferente da nação portuguesa. E aí é uma peça muito polêmica para a época, né? O Alencar entra, ou melhor, o Nabucco entra em polêmica com o Alencar, uma tentativa também meio de autopromoção, né? Como jovem, né? Ele quer combater um pouco a figura forte que o Alencar tem em todo o século XIX. Mas então a peça também fundamental, né? Que é o final do século, a Leonor de Mendonça, do Gonçalves Dias, que é uma peça lindíssima, né? É um drama de fato, não é um melodrama. Então, belas ações, belos discursos, belos personagens complexos, né? De grande complexidade ideológica, psicológica, aliás. E tem outra lista de peças, né? Por exemplo, o Calabar, de Agrélio de Menezes, que é uma peça que é difícil de encontrar. Ela não foi publicada novamente, mas é fácil de encontrar se você entrar em arquivos, né? Então, acredito que ela esteja disponível online no site da Biblioteca Nacional. E vai tratar do Calabar, né? O Calabar ainda, que ele vai ser tão retomado, né? Por exemplo, o Chico Buarque, né? Ele vai escrever uma peça do Calabar. Todo o teatro moderno ele vai retomar esses heróis, né? Mas aí o Calabar ele é posto como uma figura de anti-herói. Então, é uma peça muito interessante. Outra peça do Agrélio de Menezes, né? Que é o autor do Calabar, que é o Bartolomeu de Gusmão, que é uma peça que dialoga bastante com Shakespeare. Inclusive, realmente existem cenas que são diálogos explícitos com as peças do Shakespeare. E é uma das poucas peças que trabalha o fantástico na literatura brasileira nesse período. E é interessante que ele trata esse fantástico, mas ainda dentro de um fundo histórico. Tem outras peças, né? Então, o Constantino do Amaral Tavares, Constantino Gomes de Souza, né, que escreveu também outras peças históricas. O Martins Pena, que é um autor que ele foi um pouco esquecido na época, né, mas que tinha um grande apelo popular, um grande público, né, e a historiografia meio que apagou por um tempo o nome dele, e ele foi retomado, principalmente pelos estudos, né, do Décio de Almeida Prado, do João Roberto Faria, né, e pensado como um grande autor, né, que ele vai ser o principal autor da comédia de costumes, né. E aí, se a gente pensar em termos de construção de uma nacionalidade, uma cor local no Brasil nesse período, o Martins Pena é um dos autores que mais faz isso, que ele traz esses costumes, né, dos tipos populares, uma comédia engraçadíssima, mesmo hoje, né, é um tipo de teatro que ele tem um prolongamento cênico muito grande, né, comparado ao Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães, mesmo o Castro Alves, né. Quando eu falo em prolongamento teatral, eu quero dizer aquele tipo de peça que pode ser encenado com naturalidade, com pouca adaptação mesmo hoje, né? Ele tem um prolongamento como Molière, por exemplo, né? Ele consegue ser engraçado ainda, né? Mesmo séculos depois, né? Então, naquele tipo de autor que precisa passar por uma grande adaptação cênica para que o espectador contemporâneo entenda, né? E aí isso mostra como ele conseguiu trazer essa nação brasileira, né, esses tipos populares, de uma forma muito basilar, né? Ele consegue realmente extrair esses personagens. Então, o Orgiato também, que é uma peça do Gonçalves Magalhães, né, mas que trata de um tema que se passa na Itália, um grande vilão, né, italiano. Então, são peças, assim, que têm um interesse, né? Mas a gente está sempre pensando em peças, em texto, né? É difícil pensar em termos de encenação, né? Em termos do que se produziu no palco para esse período. E hoje em dia também, você saberia dizer sobre
se essas peças ainda têm interesse de serem encenadas atualmente, se tem algum coletivo, uma companhia que se interessa por trazer essas peças. Bom, de um ponto de vista histórico, né, eu me interesso bastante. Eu iria assistir. Mas a verdade é que essas peças, elas precisam de uma adaptação no texto delas, né? Então, assim, pensando em termos de encenação contemporânea, né? A gente está pensando num teatro que hoje se ajusta muito pouco às expectativas de um espectador contemporâneo. Então, você pensa, né, a gente está falando do século XIX, de ação dramática, né, drama tradicional, né, aquela ação que tem início, meio e fim, em que uma ação vai se desenrolando passo a passo até uma resolução. Um teatro que pensa, né, em personagens, que tem uma subjetividade, essa subjetividade ela é posta para fora no meio da peça, né, a grande definição de drama, né, de ação dramática é essa, né? Existe uma subjetividade, essa subjetividade ela é trazida à tona na encenação. Então, você está pensando em um teatro que é justamente o teatro que vai ser combatido, né, pelos grandes autores do teatro moderno, né, do teatro épico. Então, quando a gente vai para o final do século XIX ainda, né, começam a haver pequenos combates, pequenas contraposições que vão se fortalecendo muito no início do século XX, não aqui no Brasil, né? No Brasil isso ainda tem um grande prolongamento, no realismo, naturalismo, no dramalhão, né? E tantas outras peças de cunho popular e de grande apelo para o espectador, isso aí dura até a década de 30, 40 praticamente, né? Mas enfim, pensando nesse teatro épico, né? Ele vai trazer uma chave ao espectador de uma maneira que hoje esses textos eles precisam de uma releitura cênica, porque é justamente o tipo de encenação, o tipo de texto, o tipo de construção cênica que o espectador ele não está mais acostumado. E isso é bem interessante, né? Porque aquele teatro, é até uma crítica, né? Se for pensar assim, ao teatro épico, é que ele se tornou também tradicional, né? Então, se o espectador já espera teatro épico, quando ele vai ao teatro, então já se tornou um teatro sedimentado, um teatro tradicionalista. Mas, enfim, todas essas peças elas precisam de uma adaptação. Elas, às vezes, são longas demais, discursivas demais. Então, existem grandes interrupções, monólogos, que hoje o espectador ele vê isso com dificuldade. Mas existe um interesse forte, né? E eu, do ponto de vista histórico, eu sempre penso nesse nacionalismo que ele ainda está aí muito forte, né? E hoje a gente vê isso, né? Um nacionalismo mais avessas, mais um nacionalismo, né? Estranho, mais um nacionalismo. E essas peças, elas são o início desse discurso, né? Claro, os autores não são responsáveis por isso, os autores do século XIX, mas todo esse discurso que ele se fortalece no século XX sobre os nacionalismos, ele começa no século XIX também. 18, 19 principalmente, final de 19, até desencadear em grandes questões, né, e questões até terríveis. Então, acho que tem um interesse muito forte de pensar essas peças, principalmente o tipo de discurso que elas trouxeram para o Brasil. Né? Então, você pensa, peças escritas no século XIX, tentando sedimentar um Estado brasileiro que apaga a figura do índio, por exemplo. Então, não existem peças indianistas, né? Existem peças com índios, né? A gente pode dizer assim, existem peças com índios, mas não existem peças indigenistas ou indianistas. Então, por exemplo, se pensar, né, existem romances, existe poesia épica, mas as peças que tratam o índio é só um personagem acessório, então ele não é um personagem que ele vai, como os dramas históricos, né, fundamentar a nacionalidade. Ele está lá para ser morto, ele está lá para cometer ações erradas, ele está lá para servir ao branco, ele está para qualquer coisa, mas não para participar desse discurso. Então, são peças que têm temas que podem ser renovados, né, podem ser trazidos à tona hoje para pensar como a nossa história se escreveu, né? E como elas foram fundamentais para isso, para a escrita desse discurso. E peças que hoje ninguém mais ouve falar, né? Então, hoje a gente até escuta o Cobé, né? Então, do Joaquim Manuel de Macedo. Então, a gente vai falar, o Cobé, talvez uma aula de história, uma aula de literatura.
Mas, por exemplo, o Calabar tem personagens indígenas, né? Tem uma peça que é uma espécie de libreto de ópera, que é Lindóia, baseado no poema do Basílio da Gama, né? Que tem a personagem Lindóia, né? O Uruguai. Então, assim, mas são peças que não trazem o índio como um personagem fundamental para a escrita da nossa nação. Então, eu acho que é muito interessante trazer isso, né? Trazer essa releitura. Porque isso aconteceu, por exemplo, com Tiradentes. Então, a Arena contra Tiradentes, né? O Teatro de Arena, ou a Arena contra Zumbi, são peças que trazem esses heróis, né? De épocas passadas, dialogam com esse drama romântico, drama histórico romântico, e trazem uma nova roupagem para isso. Então, isso aconteceu para algumas peças. Para outras seria de fundamental importância. Agora, a releitura da encenação ela é fundamental, porque são peças muito difíceis de ser encenadas hoje. Fora o Martins Pena, fora, se for pensar lá para o século XX também, né, o final do século XIX, outros autores, né, que trazem dramalhão, né, ou peças de cunho mais popular, né, um apelo mais popular, é muito difícil encenar uma peça do século XIX. Era tudo que o teatro épico vai combater. Então, é difícil ficar sentado e assistir uma peça dessa até o final, a não ser que você tenha um interesse histórico. Você saiba, eu vim para ver uma peça que ela não se ajusta ao meu modelo de encenação, né? O meu modelo de espectador. Interessante. E uma última pergunta para te fazer sobre as dificuldades de fazer essa pesquisa, né? Você falou que dia os arquivos só tem na Biblioteca Nacional. Como que é para você colher esse material, até para o pessoal que tem interesse, né? Como que é possível encontrar? Tem catálogos dessas peças? Então, né, algumas peças foram publicadas de novo, né? Então, a editora Martins Fonte, ela tem peças organizadas pelo João Roberto Faria, pela Elizabeth Azevedo, a Vilmarê, se não me engano. Então, existem pesquisadores que trabalham, né, com o século XIX e que republicaram essas peças, algumas delas. Então, acho que é possível encontrar, né, o Gonzaga, o Giato, o Antônio José, né? É possível encontrar as peças do Álvares de Azevedo, né, que eu acabei nem mencionando, né, mas o Álvares de Azevedo com Macário, né, que é uma peça totalmente, né, tem um projeto totalmente modernizante, diferente do que o próprio teatro romântico propunha na época no Brasil. Acho que dialoga bastante com a proposta europeia, né, alemã, inglesa. Então, você pode encontrar uma Macário em edições baratas, boas, bem feitas. Você encontra a Leonor de Mendonça, né, do Gonçalves Dias. Então, tem umas peças que você consegue encontrar. Né? São principalmente os autores que eles tiveram importância fora do teatro. Isso é interessante. Né? Então, autores como Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães, Castro Alves, Álvares de Azevedo, né? São autores que eles ficaram famosos em outros gêneros também, né? Então, na poesia, ou poesia épica, no romance, no conto. Então, autores que são lidos ainda, né? E que são importantes para provas de vestibular. Então, esses autores, eles foram realmente publicados. Outros não foram, né? Mas é possível encontrar no site da Biblioteca Nacional. Então, existe o site da biblioteca, hoje, né, em termos de pandemia, né, é possível encontrar de forma física, mas hoje, na pandemia, a gente vai encontrar principalmente no site, né? No site da Biblioteca Nacional. A gente encontra no site do Senado, também, na Biblioteca do Senado, é possível encontrar esse tipo de peça, né? Peças oitocentistas. É possível encontrar no site da Biblioteca Brasiliana, Guita José Mindlin, que é a biblioteca da USP, né, que tem um acervo maravilhoso, então, tanto físico quanto digital. É possível encontrar todas essas peças lá, né? Você falou em dificuldades, né? Então, como o meu orientador, ele tem muitas dessas peças, ele leu e trabalhou, né? Ele é uma figura fundamental para a escrita, né, do teatro brasileiro, não só para o século XIX, né, mas também para o século XX. Né? Ele organizou uma história do teatro, né? Em 2 volumes, que saiu pela Perspectiva, se não me engano, em 2015. Então, ele, o Décio de Almeida Prado, né, Sábato Magaldi, são autores que eles fundamentaram essa escrita. Né? Então, assim,
é possível entender esse teatro hoje, né? Então, ele não é um teatro sobre o qual não se escreveu, né? De forma alguma. Então, há análises muito bem feitas, é possível compreender o papel desse teatro no século XIX e os prolongamentos históricos dele. Então, isso não é difícil, né? O mais difícil é o que não foi possível, não por conta das pesquisas, mas por conta do acesso de fato. Então, são peças que se ouve falar, então nós sabemos que elas existiram, sabemos que elas até foram publicadas, mas que elas desapareceram, né? Então, eram tiragens pequenas, né, na época, então muitas delas simplesmente desapareceram. Outras foram encenadas a partir de manuscritos mesmo, né? Porque não era fácil imprimir, né? Como hoje. Então, as falas teatrais elas eram, né, escritas em manuscrito, de forma manuscrita, né? Então, existem textos que eles ficaram nesse formato e aí por isso se perderam. Existem outras peças que a gente vê, né, em críticas teatrais, nas avaliações do Conservatório Dramático, então sabemos que elas existiram, mas não existem relatos, ou muito poucos relatos sobre elas, e às vezes ainda a gente vai poder encontrar, né? Ainda existe a possibilidade de encontrar em coleções particulares, né? Às vezes as famílias ainda têm, mas não sabem, ou misturadas num arquivo, né? Tem muito arquivo que ainda precisa ser catalogado, de fato. Então, assim, é uma coisa ainda a ser escrita, né? Então, às vezes acontece isso, de uma peça parecer importante para um período, e aí aconteceu várias vezes durante a minha pesquisa, né? Buscar essa peça e não encontrar de jeito nenhum, né? Em vários arquivos. Mas quem sabe outros pesquisadores no futuro consigam encontrar. Então, é uma dificuldade operacional, de fato, né? Que às vezes é possível se deparar com essa dificuldade. Mas, em geral, é um tipo de pesquisa que tem fontes, né? Existe um pensamento, existe um discurso a respeito, então é um trabalho muito bom, né? E o tempo todo é isso, é de descoberta. Você vai entrar em contato com autores que hoje ninguém ouviu falar, mas que tiveram uma importância fundamental para o período, que precisam ser relidos, precisam ser redescobertos, porque tiveram influência em períodos posteriores. Essa é a grande questão, né? Então, não é uma releitura histórica, uma redescoberta histórica pela redescoberta. É, de fato, uma maneira de acessar um material que teve uma importância fundamental, mas que não se sabe. E aí, essa peça, às vezes, está no discurso, está no imaginário, está na escrita da história, mas ela não é distinta, né? Ela não é marcada. E aí, quando se faz esse trabalho historiográfico, se descobre esse tipo de peça, aí se vai entender certas falas, certas peças, certos acontecimentos na história do teatro e na própria história brasileira. Então, é fundamental, né, esse trabalho de redescoberta historiográfica. Muito bom, né? É um trabalho muito gostoso de ser feito, né? Muito legal, Jéssica. Obrigado pela conversa. Se você quiser dizer alguma coisa, para encerrar, agradeço mais o que você trouxe. Foi muito rico essa entrevista. Gostei demais de ouvir. Então, acho que, para finalizar, agradecer bastante você, Caio, pelo convite. Foi muito bom conversar, né? Obrigada pelas perguntas. É sempre muito bom falar sobre o teatro brasileiro. É um tema de grande interesse, né? E tem muita coisa a ser lida, a ser descoberta. Então, acho que é muito bom esse seu trabalho, né? Muito fundamental, porque é isso, né? Que se espera que quem assiste esses vídeos saiba que existem linhas de pesquisa a serem descobertas no Brasil, né? Existem textos interessantíssimos, gostosos de ler, né? É um teatro todo a ser redescoberto. Então, eu agradeço a você por essa oportunidade e trago esse convite aos jovens pesquisadores, né? E a quem esteja procurando um tema de pesquisa, né? O teatro do século XIX ele tem muito que ser redescoberto, né? E é muito recompensador, né? Trazer todo esse discurso à tona, que é fundamental para entender o que é o Brasil hoje. Não tem como pensar teatro, não só o teatro, mas a literatura,
literatura, a arte, a cultura brasileira, sem pensar em tudo que foi feito no século XIX. Então, muito do que acontece hoje vai ser compreendido pela releitura do século XIX. Então, eu agradeço a você pela oportunidade, espero que tenha sido proveitoso também, né, para você e para quem assiste ao canal. Né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Jéssica, e também quem assistiu a gente até aqui no vídeo, agradeço também. Deixe comentários aqui para continuar depois essa conversa. E fiquem ligados nas próximas conversações.